O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou os governos anteriores e cobrou honestidade intelectual. André Anelli. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu maior honestidade intelectual ao avaliar o trabalho do governo Lula na área fiscal. Ele também atacou a atuação dos governos anteriores na economia, citando diretamente dois antecessores no cargo, os ex-ministros Henrique Meirelles e Paulo Guedes. Segundo Haddad, tanto os governos Temer quanto Bolsonaro tiveram déficit em torno de 2% do PIB, o Produto Interno Bruto, sem que fossem criticados da forma como acontece com a atual gestão. Essas declarações foram dadas em entrevista à Rede TV. Haddad fez referência principalmente aos números divulgados na última quinta-feira pelo Tesouro Nacional, que apontou um déficit primário de 11 bilhões e 32 milhões de reais em 2024, o equivalente a 0,09% do PIB. Mas a conta exclui quase 32 bilhões de reais em despesas extraordinárias que não foram contabilizadas na apuração da meta fiscal, especialmente os gastos para mitigar efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul. Com essa metodologia, o governo cumpriu a meta de déficit zero, com tolerância de 0,25 ponto percentual para mais ou para menos. Nos 2 primeiros anos do governo Lula, o déficit primário foi equivalente a 1,19% do PIB. Já no governo Temer, de 2016 a 2018, o déficit foi de 2,09% do PIB, enquanto no governo Bolsonaro, de 2019 a 2022, o déficit foi de 2,43%, principalmente devido ao impacto da pandemia. De Brasília, André Anelli. Felipe Monteiro com a gente aqui no Jornal da Manhã também comenta essa. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele pediu honestidade intelectual em relação ao governo. O que ele quis dizer em relação a isso, Felipe? Paulinha, ele quis dizer muitas coisas. Primeiro que o governo tem sofrido muitas críticas por não buscar o superávit primário, para não buscar o equilíbrio fiscal, não é? Todo mundo sabe, né, que o governo, não esse governo só, o governo já há algum tempo tem tido o déficit fiscal, que é quando as contas, né, não fecham, né, quando a despesa é muito maior do que a receita. E pela primeira vez desse governo Lula, né, desse governo que o Haddad está comandando a pasta da Fazenda, o governo tem no final do ano passado, né, tem se mantido dentro, né, daquelas regras fiscais que foram aprovadas no começo do governo, que ele pode gastar até 0,25%, não é, do PIB com o déficit fiscal. Mas, quando a gente pega, por exemplo, as contas, né, públicas do governo, a gente vê que há uma certa manobra contábil para o governo conseguir atingir essa regra, né, fiscal de não gastar mais que 0,25% do PIB além das receitas. Por que isso? Porque a gente sabe que ano passado a gente teve uma questão no Rio Grande do Sul muito grave. O governo, por exemplo, gastou mais de 60 bilhões de reais com o socorro aos municípios do Rio Grande do Sul. E esse gasto que o governo teve não entrou no rol das despesas, não é? Além disso, teve também um acréscimo de 1,5 bilhões de reais com o Poder Judiciário, créditos extraordinários. Esse crédito de 1,5 bilhões de reais também não conta no cálculo do déficit fiscal. Então, quando a gente vê, por exemplo, que o governo cumpriu, né, o marco fiscal que ele aprovou, a gente sabe também que não está nessa conta vários gastos extras. Se você colocar vários gastos extras, com toda certeza, o déficit fiscal do Brasil é muito maior do que os 11 bilhões de reais que o governo anunciou. Então tem uma questão aí de narrativa, né? O governo fala que ele está cumprindo, né, os ajustes fiscais, que ele está fazendo os ajustes fiscais, mas os números não mostram isso. Então, quando a Haddad fala e reage contra essas críticas institucionais, críticas ao governo federal, ele está realmente criando a narrativa necessária do governo federal para mostrar que está cumprindo, né, o ajuste fiscal.